Pessoal, a partir de agora a gente vai começar a pensar no projeto integrador. O projeto integrador, né, basicamente é deixar um sistema com cara de sistema, fazer um projeto final, né? Ao longo das nossas aulas, a gente fez apenas uma interface para consultar, inserir, excluir e editar objetos. Só que agora a gente vai trabalhar com outro CRUD, com outro objeto, uma outra definição de objeto, e com esse objeto nós vamos interligar com os outros já existentes. O exemplo que nós vamos dar é, até então a gente estava trabalhando com professor, uma faculdade tem professor. Só que a faculdade, além de ter professor, a faculdade tem disciplinas. Um exemplo, né? Então nós vamos definir objeto disciplina. A grande sacada do objeto disciplina, tá, é que uma disciplina é ministrada por um professor e nós já temos definido um professor. Então vamos lá ver como nós vamos fazer essa integração. Vamos adicionar uma classe chamada disciplina. E nós vamos definir o que a classe disciplina tem, né? Classe disciplina que se relaciona com a classe professor. Uma disciplina é ministrada por um professor. Então vamos lá. Definir novamente. Vamos sempre a gente pensar naquelas regras. Atributos. Boa. Propriedades. Construtores. Está aqui os construtores já prontos, né? E depois dos construtores, os métodos, se forem necessários. Toda classe é dividida assim, gente. Então, quando a gente for pensar numa classe, a classe disciplina tem atributos, propriedades. Os construtores já tem um construtor pronto, né, que é um método que tem o mesmo nome da classe, e tem os métodos que a gente não define nenhum. O que uma disciplina tem? A disciplina tem um código. O código da disciplina, né? Os atributos são privados, então não vamos esquecer. Private string código e private string nome ou private int carga horária. Ora, são dois nomes, é o segundo nome com letra maiúscula. E o último, gente, é private string, né? Vamos deixar um pouquinho mais complexo. String é curso. Curso com C maiúsculo ou C minúsculo, né? Agora, nós temos 4 campos. No último a gente só colocou 3 campos. Só que o mais interessante é justamente o relacionamento da classe disciplina com o professor. A priori, nós definiríamos que o professor seria uma string. Né? Uma disciplina contém um professor, né? Só que o professor não é apenas o nome. Eu vou colocar o nome do professor, vou colocar a matrícula do professor, vou colocar o CPF. Isso não. O professor tem várias informações. O professor tem CPF, nome, titulação, endereço, telefone. Aqui só coloquei 3 características, mas o professor tem muitas características, né? Então, ao invés de falar que o professor é apenas uma string, apenas uma informação, e eu vou ter que escolher se é o CPF, se é o nome, se é o apelido, coisa parecida. Não, eu vou dizer que o professor ele é um professor. É aqui que tem o nosso relacionamento. É aqui que acontece o relacionamento da classe entre as classes.
disciplina e professor. É exatamente aqui. Depois que eu tenho as propriedades prontas, os atributos prontos, vamos criar as propriedades. Public string código get return o meu código, né, o meu atributo código, ponto e vírgula, e set o meu atributo código recebe o valor que está sendo passado. Pessoal, vamos criar propriedade para todos. Só que aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer da maneira mais fácil, né? Não vamos Ctrl X. E depois foram criados todos os métodos, gente, para manipular disciplinas dentro daquela minha lista de disciplinas. Agora, na próxima aula, nós vamos implementar esses métodos um a um. Até a próxima aula, gente. Então, vamos fazer agora, não precisa deixar para depois. Vamos ter todo o modelo de negócio. Pessoal, nada se cria, tudo se copia. A gente já fez, já explicou. Então, vamos copiar aqui, olha, Ctrl C, Ctrl V. Olha como ficou fácil. Só que em vez de você consultar o professor, você vai consultar quem? A disciplina. Fica muito fácil. Qual é o campo que identifica a disciplina unicamente? Disciplina, ponto, o quê? O código, né, gente? E quando for adicionar, eu vou adicionar quem? Vou usar na lista de disciplinas. Vou adicionar quem? Essa disciplina que eu acabei de criar. Pronto, gente. Consultar a disciplina. Acabei de fazer o adicionar. Vamos consultar? Nada se cria, tudo se copia. Ctrl C. Opa. Vamos lá no consultar disciplinas. Então vamos lá, Ctrl V. Primeiro vai ser do tipo disciplina. Eu vou renomear professor para disciplina. Eu vou definir que disciplina D, que é o meu objeto, na lista de disciplinas, tá? Aí eu vou perguntar se na minha disciplina ponto código é igual a esse código que eu passei como parâmetro. E por último, a disciplina recebe o D se ele localizar e retorna a disciplina. Ponto, já fez adicionar e o consultar a disciplina. Vamos excluir a disciplina? Vamos lá ver como é que é o excluir disciplina? É exatamente igual a excluir professor, gente. Excluir professor, vamos lá. Professor, só que agora em vez de ser professor vai ser disciplina. Disciplina. Consulta disciplina. Passando para o parâmetro código. Agora, disciplinas, eu vou remover das disciplinas quem? A disciplina que eu queria, que eu passei, que eu acabei de localizar. Então, o excluir também já está pronto. O salvar disciplinas, que é a persistência, né, gente? Então, vamos lá. O salvar é bem interessante, tá? Vamos lá, copiar, salvar professores. Ctrl C. Só que vai ser professores, agora vai ser o código disciplinas, tá? Aí para cada disciplina
D em disciplinas. Agora vamos lá. Eu vou pegar o D, vou salvar o código. D ponto nome, D ponto carga horária. Só que a carga horária, gente, ele é do tipo inteiro, né? Então, para mudar para string to string. E eu vou precisar ainda mais campos. Ponto e vírgula. Aí depois de Ctrl Z, Ctrl C, carga horária, depois do curso, também disciplina, e por último, gente, agora é que é a grande sacada, vamos prestar atenção. Eu estou gravando código, nome, carga horária, curso, agora o último é o professor. Professor é um objeto, gente, tá? Então, por ser um objeto, ele tem vários campos. Professor, como já mostrei para vocês, ele tem campo CPF, nome e titulação. Como é que eu vou colocar aqui na minha linha? Vou ter que colocar todos os campos, vai ficar ambíguo, né? Vai ficar não funcional isso aí. Então, na disciplina, eu não vou guardar todos os campos de professor, só vou guardar aquele campo que identifica unicamente o professor, que no caso é o CPF. Então, lá no meu arquivo texto, eu não vou estar armazenando o professor completo. Eu vou estar armazenando apenas o CPF do professor. Só isso, gente. E acabei de salvar as disciplinas. Então, a grande diferença é que aqui no relacionamento, né? No relacionamento, salvar apenas o campo que identifica unicamente o objeto. Aí sim, não vou salvar todo o professor, vou salvar apenas o campo que identifica ele unicamente. E por último, recupera os professores. Esse aí também é bem legal a gente comentar. Vamos Ctrl C, que a gente já fez uma vez, a gente precisa fazer duas vezes. E vamos lá no recuperar disciplinas. Agora, VC professores, mudar para disciplinas. Ctrl C, Ctrl V, disciplinas. Vamos instanciar agora a disciplina, não o professor, tá? O que a gente está fazendo agora é o campo continua o mesmo, agora vamos fazer um split. Primeira coisa que eu vou fazer é instanciar a disciplina. Disciplina recebe new disciplina. Ótimo. E agora vamos colocar os campos, né? Professor da disciplina. São vários campos de disciplina. No caso, são 5 especificamente. 3 e o campo 4. O primeiro campo da disciplina é o código. O segundo é o nome. O terceiro qual é? A carga horária. Só tem um detalhezinho aqui. A carga horária é do tipo inteiro. E o campo que eu vim do arquivo texto é um campo texto. Então vou ter que dar um convert to int 32 campos. Agora sim eu estou fazendo a conversão. Né? Então, se aqui é inteiro e isso aqui é string, se eu for armazenar uma string no inteiro, eu primeiro tenho que converter a string para um inteiro para depois armazenar. O curso é string, então precisa. E por último, o professor, aqui novamente. O campus 4, ele não está armazenado o professor, ele está armazenado o quê? O que a gente armazenou no último campo? O CPF do professor.
mas o objeto disciplina tem que ter o professor. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que mandar consultar o professor, passando como parâmetro o CPF. Onde é que está o CPF? No campus 4. No último elemento, no quinto elemento da minha linha. Então, eu vou pegar o CPF que está armazenado no campo 4 e mandar o consultar o professor, passando como parâmetro esse campus 4, que é o CPF. Esse consultar professor, ele retorna o quê? Ele retorna um professor. Então, a disciplina professor vai receber exatamente aquele professor que tem aquele CPF. E no último, eu vou mandar adicionar a disciplina, passando com parâmetro a disciplina. Acabei de fazer o recuperar disciplinas. Se eu tenho salvar disciplina e recuperar disciplinas, agora a gente precisa modificar o global.asa x, né? Recuperar professores. Agora eu tenho que pegar a faculdade e recuperar as disciplinas. Muito cuidado nessa ordem. Não tem como eu recuperar a disciplina para depois recuperar professores, gente, porque a disciplina precisa do professor. Então, primeiro eu recupero os objetos que são independentes, professor independente não precisa de um outro objeto. Depois que o professor existir, eu posso recuperar a disciplina, porque o professor já está lá para relacionar com a disciplina. Depois, faculdade salvar professores, e na mesma ordem, faculdade, ponto salvar disciplinas. Agora eu estou fazendo também o CRUD do tanto professor quanto disciplinas no final das contas. Gente, em uma única aula aí, então nós criamos todo o CRUD de disciplinas. E ficou fácil, por quê? Porque nós já tínhamos feito o CRUD de professor, né? Nos próximos, se vocês quiserem, né, criar mais e mais elementos, não tem problema. Você já tem aqui o professor, o CRUD de professor, o CRUD de disciplina. Se quiser criar mais outro CRUD, é só botar mais outra lista daqueles objetos, mais uma propriedade para retornar aquela lista, inicializar aquela lista que você adicionou, vamos dizer que seja, por exemplo, eu quero uma lista de cursos que minha faculdade tem, e por último, criar os métodos CRUD para aquela nova definição. Gente, muito fácil, né? Na próxima aula, vamos ver fazer interface disso tudo. Até a próxima aula.